Bem-vindos, bem-vindas, irmãs, todos aqueles que nos acompanham através do Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Estamos aqui conversando sobre os sacramentos trocados em miúdos. Nos programas anteriores fizemos já a introdução dos sacramentos. Trabalhamos um pouco essa visão, esse contexto geral sobre a importância dos sacramentos, que é o encontro de Deus conosco. E é uma alegria tê-los aqui agora, já nesse segundo momento, estamos no 6º programa, falando sobre o sacramento do batismo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Essa é a proposta que a água do batismo nos faz. Você conhece as maravilhas do batismo? São tantas as maravilhas e os efeitos do batismo que você não tem dedos suficientes nas duas mãos para enumerá-los, nem muito menos você encontra palavras para descrevê-los. Tentemos indicar algo a respeito. Primeiro, o batismo põe em dia face à situação do pecado original, no qual todos nós nascemos. Cristo, através do batismo, paga a dívida que você, como membro do gênero humano, tem com Deus ao nascer. O debitum peccati, que nossos primeiros pais nos legaram, fica liquidado por Cristo. Embora permaneçam as consequências daquela queda original, as más tendências do mal, lutando contra as boas tendências que em nós também existem, lembranças positivas e negativas do plano de Deus. Desculpe, é o próprio São Paulo quem fala. Às vezes faço o mal que não quero. Então somos marcados por essa dualidade. E o batismo nos reforça a buscarmos a tendência para o bem. O batismo faz você nascer como filho de Deus, refaz a comunhão com Deus, coloca a semente da vida divina e nos faz participantes da natureza divina. Divine consortes nature, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. O batismo faz você filho e filha de Deus, irmão e irmã de Cristo, templo do Espírito Santo. Você se torna a habitação, a moradia especial da Santíssima Trindade. Viremos a Ele e a ela, e nele e nela faremos nossa morada. João 14, 23. O batismo nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pois é claro que os filhos herdam os bens dos pais. Deus mesmo, com sua felicidade, é nossa herança, o céu, a felicidade eterna. O batismo também infunde, planta em nós a semente das 3 virtudes teologais: fé,
esperança e caridade. Com o uso da razão e formação cristã, essas virtudes teologais irão comandar toda a vida do cristão. Serão a fina flor da vida cristã e, vividas em grau heróico, serão a prova, a pedra de toque da santidade. Será o batismo levado às últimas consequências na vida do cristão. Depois, o batismo é a porta de todos os outros sacramentos. Ele me faz cristão e cristã, para poder depois receber os outros sacramentos durante a vida. Por isso, o batismo é o mais importante de todos os sacramentos. É o sacramento fundamental, o carro-chefe dos sacramentos e da vida sacramental. É o que nós podemos ver. Além do que, o batismo nos faz cristãos, quer dizer, de Cristo. Somos incorporados em Cristo e nós nos tornamos outros Cristos. Aqui está a nossa vocação cristã. Tornamo-nos seguidores de Cristo. Sequela Christi. Assimilaremos os sentimentos de Cristo, seus critérios de vida, espelharemos suas atitudes. E isso tudo numa simples imitação, como numa representação. Mas Cristo vai tornar-se nossa vida para podermos dizer como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Também o batismo nos incorpora, nos insere, nos radica na igreja, nos faz ser igreja. O batismo faz de nós membros vivos da igreja, comprometidos com a igreja, sua missão, em comunhão e solidariedade com os nossos pastores, com os nossos bispos, aqueles que nos ajudam e representam os apóstolos, o próprio Cristo. E aqui está concretamente o resumo de todo o compromisso batismal: ser igreja. Não importa se tem ordens sacras ou não, se é religioso professo ou se é um cristão leigo. O cristão será sempre um comprometido com a igreja. Ele é a igreja. Por sua vida, ele tem como vocação e missão ser igreja no coração do mundo. Em primeiro lugar, sem deixar de ser também mundo no coração da igreja. Olha que trocadilho bonito, né? Ser no mundo, ser igreja no coração do mundo e ser no mundo no coração da igreja. Não uma igreja descansante, mas uma igreja militante no mundo da cultura, da economia, da família, da política. Uma igreja inserida, enfim, em todas as realidades temporais, tentando cristianizar os ambientes e as estruturas, lutando por uma sociedade mais justa e fraterna. Eis a proposta da nossa campanha da fraternidade. Eis o grande compromisso daqueles que são batizados e batizadas. Por isso, nós, pelo batismo, nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. É, na verdade, a unção que recebemos por ocasião do nosso batismo. Pelo que já meditamos sobre as consequências do batismo em nossa vida cristã, chegamos à seguinte conclusão: o meu dever de ser apóstolo, de evangelizar os ambientes,
de trabalhar para as estruturas sejam mais justas e fraternas, tudo isso não é nem o vigário, nem o pároco, nem o bispo, nem o papa que me mandam fazer. Qualquer cristão leigo tem que evangelizar e ser apóstolo pela própria estrutura do ser cristão, do ser igreja. Aí está o nosso compromisso. Pelo batismo nos tornamos discípulos e discípulas. Uma igreja em saída que vai ao encontro dos irmãos. O batismo faz o cristão participante da missão sacerdotal, profética e régia de Cristo. Pois tornando você outro Cristo, faz você participar do sacerdócio de Cristo. Eis aí a essência do batismo. O batismo é, por assim dizer, a ordenação sacerdotal do cristão. Não no sentido da ordem sacra, ministerial e hierárquica, mas do sacerdócio comum. Qual é a função do sacerdote? Consagrar. Pois bem, o cristão consagra toda a sua vida e as realidades temporais para Cristo. O cristão dá um sentido de fé a esse mundo. O cristão participa da missão profética de Cristo quando anuncia o plano de Deus e denuncia tudo o que se opõe a esse projeto de Deus. A missão profética, o cristão a exerce através das atitudes ditadas por uma consciência cristã crítica e, evidentemente, uma consciência de comunhão. Não há como nos tornarmos igreja sozinhos. É uma igreja em comunhão. Consciência esta que ele procurará passar aos irmãos, ajudando a formar no povo cristão os critérios evangélicos. E a missão régia, o que seria isso? A primeira missão de quem reina, a obrigação primeira de toda autoridade é servir. E o Cristo deixou isso bem claro em sua igreja. Eu vim para servir, não para ser servido. Pois bem, o cristão participará da missão régia de Cristo no serviço ao irmão, na diaconia. O serviço à comunidade é a característica do apostolado cristão. E é justamente o batismo que traz esse tríplice compromisso para o cristão. Como sacerdote, consagra a sua vida e o mundo para Cristo. Como profeta, anuncia o plano de Deus e denuncia o que a ele se opõe. E como rei, serve ao irmão, à comunidade. E não esqueça, isso tudo não é um dado conjuntural. Quer dizer, não é pela conjuntura, pela circunstância de faltarem padres que você vai ser apóstolo, mas pela sua estrutura de batizado, por você ser outro Cristo como cristão e como igreja. Eis aí a razão. Aí nós nos perguntamos o que muitas pessoas vêm perguntando, né? Por que batizar crianças? E nós temos aqui uma criança nos ajudando, aliás, um pré-adolescente nos ajudando nessa filmagem, o nosso coroinha Pedro, que está aí me filmando, né? Mas vem aí uma pergunta e uma curiosidade que até ele talvez não saiba: por que batizar crianças? Depois de termos meditado com tantas insistências sobre os compromissos tão sérios que decorrem do batismo, surge espontaneamente a pergunta: e por que batizar uma criança, um bebê que não sabe dos compromissos do batismo? Por que não esperar a maturidade, quando então estará sabendo o que está fazendo? Não é difícil entender porque se batiza uma criança. Se colocarmos a criança no contexto adulto de uma família, de uma comunidade,
Aí a criança depende de um mundo de soluções e decisões nas quais ela não toma parte, mas das quais ela tem direito. Por exemplo, a vida da criança ao mundo não depende de uma decisão pessoal livre da própria criança. E quando ela nasce, depois de esperada com tanto carinho e calor humano, há umas tantas coisas às quais ela tem direito e que os pais resolvem por ela. Quem jamais teria a ideia de esperar que o bebezinho se torne adulto para escolher um nome? Não há como pensar sobre essa possibilidade. A criança tem direito à vida e a tudo o que é necessário para a vida, sem necessidade de escolha. Quando é que você ouviu um nenezinho acordar e exigir: hoje eu quero leite B? Ou hoje quero vestidinho azul? Bom, do jeito que nós andamos, hoje em dia as crianças já nascem quase que mexendo no celular, mas mesmo assim nós nunca ouvimos algo assim. Que pais esperam a vida adulta, a idade universitária, para que os filhos escolham se quer ou não ser alfabetizado? A criança tem direito à vida e a tudo o que é necessário para uma vida normal. É obrigação natural, vital, etc., da família, da comunidade humana, dar a vida e conservá-la e desenvolvê-la já na criança. Ora, a filiação divina, a vida sobrenatural numa família cristã, é um bem ao qual os filhos têm direito. Como direito, eles têm a vida humana. Se a criança nasce na mini-igreja, que é a família, essa criança tem o direito à mesma vida que começa também quando inconsciente, ainda sem o uso da razão. Assim como a criança educada na escola, ao chegar ao uso da razão, também nessa época os pais a despertarão para os deveres de cristão, como eles mesmos foram educados. Se a vida natural é sugada no leite materno, a vida da graça é também leite materno da mãe igreja, ao qual a criança tem direito. Não sei se deu para entender, porque uma criança tem direito a ser filho e filha de Deus, a nascer como filha de Deus, pelo batismo, ao nascer para esse mundo. Então são direitos adquiridos e que são direitos naturais da criança que estão ali contidos com relação ao sacramento do batismo. Aí vem a outra questão, que para nós é a última questão desse nosso encontro, depois nós vamos tratar outros temas. Mas e a criança que morre sem o batismo? Frequentemente é feita essa pergunta. O caso de um adulto que morre sem o batismo por desconhecer o cristianismo, como é o caso do pagão. Aí vimos que ele será salvo pelo batismo de consciência ou batismo de desejo. Na verdade, o pagão. Vimos que há também o batismo de sangue. Mas como fica a criancinha que morre sem o batismo? Até certo tempo, aventava-se a ideia do limbo, um lugar de felicidade sem sofrimentos, para onde iriam as criancinhas que morriam sem o batismo. Morriam, portanto, sem a filiação divina que a natureza humana perdera pelo pecado original. Mas essa ideia do limbo foi uma ideia episódica, já caiu de moda. A teologia não a leva a sério. E então, como fica? É claro que essas criancinhas se salvam. Como? Sem o batismo da água? Alguns teólogos aventam a hipótese de que Deus, na hora da morte desses inocentes, mesmo com a vida embrionária, mesmo como fetos, Deus lhes daria um momento de lucidez para que façam uma opção consciente.
Parece-nos que uma solução mais teológica, menos complicada e mais simples, sem precisarmos recorrer ao ato consciente do feto ou bebê, nem a ideia esdrúxula de um lugar separado, o limbo, para as criancinhas sem o batismo da água. Uma solução mais razoável seria que aparece nas nossas conversas seguintes, para explicar a salvação dos que morrem antes da vinda de Cristo. Todos nós somos salvos em vistas dos merecimentos de Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Deus, em sua consciência, tendo tudo presente desde toda a eternidade, o passado, o presente e o futuro do tempo, Deus já previu os méritos de Cristo e os aplicou, tanto no caso das criancinhas que morrem sem o batismo da água, como no caso dos homens que vivem antes de Cristo, que viviam antes de Cristo. Nosso pensamento humano, nossas hipóteses e teses teológicas tornam-se tão pequeninas e mesquinhas diante da bondade infinita de Deus Pai, que quer a felicidade de seus filhos, mesmo quando muitos deles, sem culpa pessoal, morreram sem ou antes de chegar à água do batismo. Quem jamais mediu os pensamentos de Deus, os seus desígnios de amor? As nossas hipóteses teológicas, tão limitadas, como vão medir o coração de um Deus misericordioso que constantemente nos acolhe? Para concluir, Deus nos salva ordinariamente através do batismo, extraordinariamente através de outros meios não explicáveis à consciência e à razão humana. Então nós temos que imaginar de que a graça de Deus se estende por todo o tempo sobre todos nós, possibilitando a nós a graça da salvação e da libertação. Esta é a proposta. Vamos encerrando por aqui, mas no próximo encontro nós vamos trabalhar a presença de Maria, o padrinho e a madrinha com relação ao sacramento, que é uma das questões que pega muito, e as pessoas estão perdendo o sentido sobre a missão do padrinho e da madrinha. Quem pode batizar, quando batizar, a vela acesa, o que significa o óleo dentro do batismo. Então nós vamos trabalhar essas questões na próxima vez. Mas o que nos marca, é justamente, eu falo que marca o sacramento do batismo, é esta melodia que ouvimos logo após a Páscoa da ressurreição. Nós agradecemos a todos pela presença, também agradecemos a nossa equipe de filmagem, que é o Pedro, e é o Pedro mesmo que está na filmagem, no áudio, no cenário. Então nós agradecemos e nos encontramos aqui numa próxima vez, comentando sobre o batismo e os padrinhos, bem como os símbolos do batizado.